Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo de Boidobra deste Concelho da Covilhã e do Distrito de Castelo Branco, a todos os connosco que estão neste projeto democrático e unitário da CDU e que fazem da nossa coligação um espaço privilegiado de participação, debate e realização ao serviço das populações. Uma saudação muito particular aos candidatos da CDU que aqui estão connosco e que são o rosto da nossa coligação no importante combate eleitoral que temos pela frente, desejando-lhes a eles e ao conjunto dos candidatos das listas da CDU um bom trabalho e muito êxito nos seus concelhos e freguesias. Disse aqui, referi em termos de candidatos, pois eu acho que aqui esta montra bem merece a palavra, e candidatas, e de que maneira e de quantidade, naturalmente interessantíssima. A CDU e os seus candidatos estão nesta batalha eleitoral com a confiança de quem provou ser capaz de se assumir na defesa dos interesses das populações, dos seus concelhos e das suas terras. Mas se os nossos candidatos são uma mais-valia no trabalho que realizamos, nós somos uma força que vale não apenas pela qualidade e provas dadas pelos seus eleitos, mas também, essencialmente, pelo seu projeto distintivo, o reconhecido projeto da CDU, assente no trabalho, na honestidade e na competência, como solução e força alternativa, quer ao PSD e CDS, quer ao PS e ao BE. Uma força que recusa esconder-se sobre falsos projetos ditos independentes, que, a coberto das listas de cidadãos eleitores, acolhem, na maioria dos casos, disfarçadas coligações, arranjos partidários ou instrumentos para promover interesses económicos ou ambições pessoais. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda no poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. É assim na gestão das autarquias que nos estão confiadas e onde assumimos maiores responsabilidades, resultantes daí sermos maioria, mas também quando em minoria, enquanto voz indispensável na defesa dos interesses das populações, presença necessária para dar corpo a causas e aspirações locais, voz exigente e construtiva para garantir uma gestão transparente e eficaz. É essa a contribuição que a CDU se propõe confirmar e prosseguir no próximo mandato nas autarquias locais, pronta, com os seus eleitos, a assumir novas exigências e acrescidas responsabilidades para continuar a corresponder à alargada confiança que centenas de milhares de portugueses depositam na CDU. É esse o nosso compromisso. Garantir uma intervenção distintiva que faz da CDU uma força associada ao que de melhor e mais inovador foi feito no poder local. Sim, temos um projeto alternativo que está para além da mera soma de propostas e ideias e que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa das populações. Um projeto e uma força que assume e luta pela participação como fator essencial de uma gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções da política autárquica, nomeadamente no domínio do planeamento, que impulsiona e se bate pela concretização de uma gestão integrada que assegura a construção de espaços urbanos humanizados, ambientalmente equilibrados e dotados de equipamentos e de programas para a sua utilização e animação indispensáveis a uma vida social e coletiva. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público e coletivo, da pressão especulativa e defenda o espaço público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização cultural e desportiva das populações. Um projeto que assume a defesa do caráter público da prestação dos serviços básicos essenciais pela autarquia,
desde logo pela recusa da estratégia da apropriação privada da gestão da água como gestão e instrumento essencial de salvaguarda dos interesses das populações. Somos, de facto, uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático de Abril. Um poder local que tem ainda por cumprir no seu edifício constitucional a criação das regiões administrativas, sucessivamente adiada pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando ao país o instrumento capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento de potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. O chamado processo de democratização da CCDR, que uniu o PS e o PSD, não é mais do que uma manobra para iludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo assim a perpetuação de políticas centralistas e do comando sobre decisões e processos que reclamam uma participação efetivamente descentralizada. Um poder local empobrecido por excessivos desrespeitos da sua autonomia e, em particular, como já aqui foi referido, pela liquidação de mais de 1 milhar de freguesias imposta em 2013 contra a vontade das populações, que continuam, 8 anos depois, a não ter respostas como as que isso significa de menor proximidade, participação, capacidade de resolução de problemas e de representação e defesa dos interesses populares. Um poder local que, ao invés do reforço dos seus meios, se vê confrontado com um processo de transferência de encargos que, em nome de uma falsa descentralização, visa desresponsabilizar o Estado em domínios e competências que lhe são cometidas, contribuindo não para a resposta e efetivação de direitos, mas para a criação de situações de desigualdade de acesso em funções universais, como as da saúde, da educação ou proteção social. O PS veio, não há um mês, fazer juras outra vez da devoção à regionalização. Mas trata-se novamente de promessas que não é para concretizar, porque tudo espremido do que disse é que lá para o final de 2024, não me enganei, 2024, se procederá a uma avaliação do que chama de descentralização em curso e será nessa data que se abrirá então um debate público sobre a matéria. Com esta perspectiva, não será pela mão do PS que a necessária criação das regiões administrativas verá a luz do dia, bem podendo as populações esperar sentados pela decisão de aprovar tanto o princípio e o direito da regionalização. Na verdade, o PS continua nesta, como noutras matérias, a fazer que anda, mas não anda e não muda. Aliás, se não há regiões administrativas, é porque há mais de 40 anos o PS se alia ao PSD e ao CDS para o impedir e assim parece continuar. O país não precisa de mais adiamentos de regionalização. O país precisa, sem hesitações, de concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento do país, capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região, combater assimetrias, injustiças e desigualdades. Amigos e camaradas, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância, pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional, para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Num período onde pesam agravados problemas económicos e sociais, como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos micro, pequenos e médios agricultores e empresários, a precariedade no trabalho e a pobreza cresce. Mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos problemas que as populações enfrentam. Todos temos consciência
que na sociedade portuguesa subsistem conhecidos déficits estruturais no plano produtivo, científico e tecnológico, energético e demográfico, que se foram acumulando em décadas de política de direita dos governos PS, PSD e CDS e que agora se agravaram pelos impactos da epidemia e do aproveitamento que dela tem feito o grande capital para acentuar a exploração. Uma governação que deixou marcas muito negativas no território nacional, bem visíveis em vastas regiões do interior como esta. Marcas negativas que se aprofundam por falta de medidas estruturantes do seu desenvolvimento. São muitos os programas que sucessivamente são anunciados e até, em alguns casos, desenvolvidos, mas que pecam sempre pela falta de efetivas políticas que puxem pelas potencialidades existentes, que invertam o rumo de declínio dos territórios do interior a que temos assistido ao longo dos anos. Um dos principais problemas tem precisamente que ver com o declínio demográfico. E aí estarão os censos deste ano a identificar qual o cenário real. A previsão, essa, certamente não trará boas novas. O que conhecemos é aldeias e vilas cada vez mais despovoadas. Sublinhamos repetidamente que sem ocupação do território não há desenvolvimento. E isso é possível com uma visão estratégica que inclua o emprego com direitos, a valorização da captação da produção nacional, o acesso aos serviços públicos de saúde, educação, segurança social, de justiça. Ainda no final de maio, o Governo deu a conhecer alguns dados sobre os vários programas em curso. Ora, o que nós verificamos é que se repete a identificação da estratégia com medidas isoladas, avulsas, com a ausência de uma visão global dos resultados, com elementos que tornam clara a ausência de uma política que inverta o rumo existente. O que nos revela é que os planos operacionais regionais, apesar de elevadas taxas de compromisso, apresentam taxas de execução abaixo dos 50%, quando faltam menos de 3 anos para a execução do PT 2020. O Governo vai anunciando programas destinados ao apoio de empresas que neste período, mas os que os dados nos dizem é que são apenas 15,6% as candidaturas que provêm do interior do território nacional. Quanto ao emprego e à tão falado programa Trabalhar no Interior, foram aprovados 129 projetos, contemplando apenas 200 pessoas em toda a faixa do interior do nosso país. Assim, camaradas e amigos, não vamos lá, não combatemos os problemas que resultam da falta de regionalização. E a saída não será também aquela que a propaganda governamental anuncia de incentivo ao teletrabalho no interior. Esses centros ou espaços de trabalho remotos, partilhados e vendidos como a grande resposta à criação de emprego e que o grande capital aspira a ver concretizados para aumentar a exploração. Para o PCP, esse não é o caminho da criação de emprego, com direitos, de fixação da população que tanta falta faz. Por outro lado, o que vamos vendo é o estímulo e o apoio ao grande agronegócio das culturas superintensivas, do amendoal, do olival nos territórios do interior, com recurso a mão de obra altamente explorada, comprometendo ambientalmente esses territórios, provocando a incapacidade de regeneração dos solos, deixando essas terras nas mãos do máximo lucro e os prejuízos no futuro dessas terras e dessas gentes. Tudo isto, ao mesmo tempo que tarda a ser cumprido, o Estatuto da Agricultura Familiar e quando a revisão da Política Agrícola Comum há dias concluída, não assegura a resposta aos problemas com que a agricultura nacional se confronta, antes confirma a PAC como uma das causas desses problemas, em especial a que se refere à situação dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar. O acordo alcançado continua a manter inaceitáveis desigualdades na distribuição das verbas da PAC
e acentua o favorecimento da concentração da propriedade e da atividade agrícola. Descobriram as dificuldades no interior há 4 anos e anunciaram muitos milhões para os enormes impactos que os incêndios de 2017 tiveram nesta região, mas o que é facto é que continuam por resolver muitos problemas essenciais, designadamente do ordenamento da floresta. Bem podem repetir ideias e programas, mas o que é facto é que as populações e agentes económicos das regiões do interior tardam em ver resolvidos problemas reais, como a abolição total das portagens na Execute, como o PCP tem insistentemente proposto e defendido. A redução agora conseguida de 50% nas portagens, nas Executes, é uma importante vitória da luta das populações. Mas não podemos deixar de dizer que teria sido possível avançar com a eliminação das portagens já no orçamento de 2021, não fosse o papel negativo desempenhado pelo PS e PSD, que votaram contra a proposta do PCP. Assim, acresce ainda que o PSD votou contra o próprio orçamento do Estado, que, por estar em vigor, permite agora essa mesma redução. Foi também a luta das populações que permitiu ultrapassar os entraves que o governo PS tentou colocar à implementação da redução das portagens. É fundamental a continuação da luta contra as injustiças introduzidas nas portagens, que limitam o desenvolvimento da região, pela abolição das portagens nas Executes e pela reversão das ruinosas parcerias público-privadas. O interior e esta região têm enormes potencialidades, da produção agropecuária, ao melhor do têxtil e dos lanifícios que temos, da capacidade científica com importantes polos existentes no ensino superior, à indústria extrativa e de transformação, de enorme património ambiental, cultural e histórico. A região tem ingredientes que precisa de meios para que se passe das intenções à ação e à intervenção real que coloca o interesse efetivo do desenvolvimento destes territórios em marcha. Sim, temos problemas antigos que se arrastam há muito, se agravaram nestes tempos da epidemia e temos problemas novos em resultado dela. A uns e outros precisamos de dar resposta adequada que tem faltado, incluindo para garantir a saúde das populações e levar de vencida o combate à Covid-19, nomeadamente com a grande solução que é a da vacinação de todos, dando-lhe uma outra urgência e um outro ritmo. Na verdade, à medida que o tempo passa, vê-se quão justa e necessária era a nossa proposta de urgente diversificação da compra de vacinas, já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, por parte da União Europeia e do nosso país, e quão errada é a estratégia de seguidismo do governo português, das decisões da Comissão Europeia, que impede o país de ter acesso às vacinas que necessita. É preciso criar as condições para acelerar este processo, dando outra dinâmica à testagem massiva, definindo critérios e prioridades rigorosas, rastreio de todos os novos casos e, com urgência, garantir mais vacinas para encurtar prazos. Encurtar prazos também na solução da superação dos problemas que enfrenta o Serviço Nacional de Saúde. Desde logo reforçando o número de profissionais em falta, renovando e reforçando os equipamentos, melhorando as condições de trabalho e de atendimento e o reforço das equipas de saúde pública, fundamentais não apenas em crises epidémicas, mas sobretudo na promoção da saúde e na prevenção da doença. Problemas antigos e problemas novos, que se alargam a outros domínios e que atingem severamente as condições de vida dos trabalhadores das mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com o aumento das práticas e pressões de desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários, degradadas as condições de segurança nos locais de trabalho, aumento da chantagem sobre os trabalhadores, com despedimentos coletivos, como aqui se verifica na empresa Alçada e Pereira, com os trabalhadores a exigirem justamente a sua integração num quadro de uma nova gestão.
Luta que daqui saudamos. Todas uma situação que apela à luta e à unidade dos trabalhadores. Lutas como as que se vêm desenvolvendo nesta região que queremos saudar. Desde logo a dos mineiros da mina da Panasqueira, que fruto da recente greve de maio e junho, por melhores salários, pela melhoria das condições de trabalho, pela realização de exames médicos periódicos, obtiveram importantes avanços. Saudar também os operários do têxtil e vestuário e um apelo também à sua luta pelo aumento dos salários e contra a recusa das associações patronais da sua negociação, invocando a epidemia. E se tudo isto se passa no setor privado, na administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras, os direitos dos trabalhadores são igualmente desvalorizados e a prometida eliminação da precariedade continua adiada. Mas enquanto os trabalhadores são confrontados com a exploração, injustiças e desigualdades, a riqueza é concentrada nas mãos de um reduzido punhado de grandes acionistas que sugam colocais recursos públicos, acumulam lucros, distribuem dividendos, não pagam os impostos devidos e fazem sair o dinheiro do país. Em 2020, ano de particular impacto da epidemia, os acionistas no seu conjunto das maiores empresas, designadamente a nós, a SONAI, a Galp, a Energia, a EDP, os CTTs, a Jerónimo Martins, a Corticeira Amorim, arrecadaram 7,4 mil milhões de euros de dividendos, mais 332 milhões do que em 2019. Talvez não seja por acaso que no último ano também se viu crescer o número de multimilionários em Portugal. São mais de 19 mil, se acrescenta à lista, segundo um estudo recente. Mas não deixa também de significativo. Crescem os multimilionários, aumentam cada vez mais aqueles que são atirados para a pobreza, em que se registra neste momento mais 400 mil novos pobres. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades e que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso dos combustíveis e da energia, em relação aos quais se anunciam novos e agravados aumentos. Uma situação que vai pesar ainda mais nas suas atividades, sem que o Governo nada faça. Da nossa parte, da parte do PCP, está decidido. Apresentamos ontem na Assembleia da República uma iniciativa legislativa para a criação de um regime de margens máximas nos combustíveis e de uma outra visando travar o aumento da tarifa regulada da eletricidade. Mais cedo que tarde, os camaradas vão compreender a razão desta nossa pressa de apresentar estas duas iniciativas legislativas. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais e ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Não o foi, por manifesta vontade política do governo minoritário do PS, que permanece acorrentado nas suas opções, nas suas orientações de fundo às teses essenciais da política direita, em obediência ao primado do déficit. Portugal é de entre os países europeus do que menos meios orçamentais disponibilizou para enfrentar a epidemia e muitos desses foram, em grande medida, dirigidos aos grupos económicos e financeiros. E sublinhe-se, não fosse a ação e intervenção do PCP, com a sua iniciativa, a sua proposta, e a situação seria ainda mais grave que aquela que apresenta. Foi com a intervenção e com a proposta do PCP que foi possível assegurar designadamente o pagamento dos salários a 100% a cerca de 300 mil trabalhadores em layoff desde o princípio do ano. Garantir a 1.900.000 pensionistas aumentos de pensões. Assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. E também
a gratuitidade para 20 mil crianças em relação a terem a possibilidade de creche gratuita por proposta do Partido Comunista Português. Foram só 20 mil, temos que lutar por mais. Muitos outros problemas não teriam as nefastas consequências que têm na vida das populações se o Governo não continuasse a colocar entraves à concretização de um conjunto significativo de outras medidas inscritas no orçamento, propostas pelo PCP, como são o caso da contratação de pessoal nas várias áreas em que está previsto: educação, forças e serviços de segurança, justiça, proteção civil, para apenas dar, portanto, alguns exemplos. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez porque são outros os seus compromissos. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e das desigualdades e injustiças que persistem. Nada impedia do Governo de encetar um outro caminho. Não fosse a deliberada opção de não se desamarrar de compromissos que limitam e condicionam e negam mesmo as respostas que não podem ser mais adiadas. Não só não o faz, como mantém nas questões estruturantes uma convergência com o PSD ao serviço dos interesses ligados ao grande capital e subordinação às imposições externas. Há uma opção que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo os salários da administração pública, com a revogação das normas gravosas da legislação laboral, na resposta ao SNS, aos seus profissionais, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe de fora os que mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional e defesa dos setores produtivos, no apoio à infância e aos idosos. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores do povo e do país. É a isso que o Governo tem de responder. Que fique claro que o PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no seu primeiro e principal compromisso com os trabalhadores e com o povo português. O tempo é da política alternativa, patriótica de esquerda que o PCP propõe e protagoniza. Caros amigos e camaradas, vamos para as próximas eleições com a confiança e a convicção de que é possível dar um significativo impulso no reforço eleitoral da CDU e afirmá-la como força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Quem nos conhece sabe que pode contar connosco, com o empenhamento dos nossos eleitos, a sua dedicação ao serviço do desenvolvimento das suas terras. Por isso dizemos com toda a convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena pelo seu caráter distintivo, do seu projeto, pela representação direta que assume daqueles que são os direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo. Vale a pena pelo que acrescenta a força com mais CDU à luta dos que aspiram também a uma outra política no plano nacional. Sim, não é frase de slogan, camaradas e amigos. O povo precisa da CDU. A CDU precisa também do apoio das populações. E é com este espírito que vamos para a batalha, com esperança, com confiança de que isto é possível, reforçar a CDU. Viva a CDU!